dia 7 de setembro de 1822. A data da nossa independência, a data que o Brasil corta as amarras que lhe prendiam a sua metrópole, Portugal, e nasce enquanto nação independente e autônoma. E hoje, dia 7 de setembro de 2023, nós comemoramos 201 anos da nossa independência. E para comemorar esta data especial, eu trarei a resenha de 1822, escrito por Laurentino Gomes, que inclusive é provavelmente o recordista de livros resenhados aqui no canal. Já resenhei 1808, já resenhei Escravidão volume 1 e hoje trago com muita felicidade a resenha de 1822, uma data tão importante que Laurentino Gomes vai esmiuçar, vai trazer uma explicação desde o contexto, desde o dia do fico, desde a ida de Dom João VI para Portugal até chegar de fato no 7 de setembro e explicar dentro do livro o quanto essa cena que nós temos de uma independência bela, poderosa, firme, impactante, ela não foi bem assim. E por que ela não foi bem assim? O resultado dela, de fato, foi o mesmo, o Brasil independente. No entanto, ela foi menos vistosa. O quadro, por exemplo, de Pedro Américo, onde mostra Dom Pedro em cima de um cavalo, bonito, bem vestido, bem trajado, ele na verdade é só uma representação de um governo absolutista, onde queriam retratar uma pessoa bela, poderosa. No entanto, na situação em questão, no dia 7 de setembro, Dom Pedro não estava em cima de um cavalo, ele estava em cima de um jumento. Ele havia subido a Serra de Santos, estava todo enlamaçado. E, para tirar ainda um pouco da glória de Dom Pedro nesse aspecto, também estava com problemas estomacais, por exemplo. Então foi uma cena bem menos vistosa. No entanto, igualmente importante para nós brasileiros. Certo? Isso é importante nós termos em mente. Ela é igualmente importante para nós. Essa data marca o início do Brasil enquanto país independente. Certo? E além de Laurentino desconstruir essa imagem pomposa, ele também explica que, embora o Brasil sim seja independente desde essa data, Portugal de início ele não aceitou a independência do Brasil, porque Portugal era muito dependente de nós. Nós éramos a grande colônia de Portugal e nós que acabávamos entregando todas as riquezas a Portugal. Então Portugal dependia de nós para conseguir manter o seu alto nível. Então, quando o Brasil ele se propõe enquanto país independente, naturalmente Portugal se nega a isso. Dom João VI, pai de Dom Pedro, se nega a isso. Então, de início, ele não aceita, mas após várias tensões, após até mesmo conflitos militares de fato, como por exemplo a Batalha do Genipapo no Piauí, onde elites portuguesas elas queriam que o Brasil ele fosse dividido ao meio, onde o sul e o sudeste ficaria para Dom Pedro I, ou seja, para os brasileiros, e a parte norte e nordeste continuaria como colônia de Portugal. Então houve ali o conflito da Batalha de Genipapo, houveram outras tensões talvez menos conhecidas do que esta, mas houveram muitos conflitos porque portugueses e brasileiros, por um período ali, tiveram muitas rusgas uns com os outros, porque Portugal não queria perder o Brasil e Brasil não queria continuar pertencendo a Portugal. Então a informação que de fato é importante é a seguinte: o Brasil ele só se torna independente aos olhos de Portugal em 1825. Somos independentes sim, desde 1822, mas para Portugal, para quem vivenciou aquele período, isso durou um pouco mais. Foi uma tensão que se estendeu, não foi algo de um dia para a noite. É todo um processo que aconteceu ali. Outra coisa que o Laurentino vai falar são sobre as dificuldades do Brasil surgir enquanto nação. Porque o Brasil, primeiramente, ele nasceu muito pobre. Porque, não em recursos naturais, mas financeiramente, capital guardado, o Brasil nasceu pobre, porque Dom João VI, ao retornar a Portugal em 1821, ele levou todas as riquezas do Brasil. Todo o cofre que havia ali da coroa, ele levou para Portugal com ele. Então o Brasil ele nasce sem nada, em termos de recursos guardados, certo? Ele nasce sem nada. Ele era um território muito grande,
E é muito difícil que um país desse tamanho não se fragmentasse. No entanto, foi possível. Não aconteceu uma grande fragmentação. Existiram sim mudanças territoriais dentro do Brasil. Alguns lugares foram acrescidos ao Brasil e outros foram perdidos. No entanto, o Brasil, em sua maioria, ele conseguiu se manter coeso. Então, é muito importante isso. E um outro ponto, além do tamanho que deve ser levado em conta, é a miscigenação. O Brasil, ele é um país que é composto por indígenas, ele é composto por ex-escravos, mas à época ainda escravos, né? Então, pessoas vindo da África, e até mesmo as pessoas que vieram da África, pessoas que vieram de vários países dentro da África, então elas não se consideravam pertencentes também ao mesmo grupo, de fato, sabe? Então, portugueses, escravos, indígenas, vários grupos de pessoas, e é difícil que você faça que todos esses se entendam como um só, se entendam como pertencentes de uma mesma nação. Então, por isso, é muito complicado você conseguir manter esse país sem nenhuma fragmentação. Mas dentro do possível conseguiram, e o Brasil hoje se mostra como um país onde sim, hoje nós temos nossa identidade, hoje nós nos entendemos como brasileiro, mas em 1822, logicamente, não era assim. E um outro ponto também que o Laurentino Gomes vai falar é sobre nossa primeira Constituição, em 1824, onde havia o poder moderador, que basicamente acima dos três pilares, dos três poderes, existia o poder moderador, onde o imperador, no caso Dom Pedro, ele poderia vetar qualquer atuação dos outros poderes dentro do parlamento, por assim dizer. Então ele, no final das contas, ia dar o poder de veto ou não. Então ele se colocou como um poder superior aos outros, caso necessário. E aí nós chegamos ao lado biógrafo do Laurentino Gomes. Quando você lê os livros dele, principalmente nessa coleção com datas, né, então 1808, 1822 e eu lerei ainda 1889, nós vemos ali o Laurentino ele gostando de fazer biografias, de falar sobre os personagens, falar sobre as curiosidades da vida dessas pessoas. E nesse livro não seria diferente, porque tem muitos personagens. Então nós vamos ver ali capítulos dedicados a Bonifácio de Andrade, por exemplo, onde ele vai falar sobre o lado intelectual do personagem da independência, que ele foi muito relevante. Ele vai falar sobre vários aspectos da vida do Bonifácio. Ele vai falar também sobre a Imperatriz Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro. Vai falar sobre como o início do casamento foi feliz, vai falar sobre o nascimento dos seus filhos. No entanto, ele vai falar também de inúmeros casos de infidelidade por parte de Dom Pedro a Leopoldina e o como que o relacionamento foi sendo desestabilizado por isso, tornando-se em determinado momento um relacionamento infeliz, por assim dizer. Também vai falar sobre a Marquesa de Santos, a conhecida Domitila, que foi a principal amante de Dom Pedro quando ele ainda estava com a Leopoldina. Então ele vai falar sobre essas questões, ele vai falar sobre cada um desses personagens e, claro, ele irá falar principalmente sobre o Dom Pedro I, um grande personagem dessa história. E é engraçado o como, quando você lê, por exemplo, 1808 e você compara a biografia do Dom João VI, e quando você lê 1822 você compara com Dom Pedro I, o quanto são diferentes os personagens, pai e filho, mas o quanto são diferentes. Dom João VI, em 1808, ele é pintado como um cara bem frouxo, sem muito tino para liderar. Já Dom Pedro não. Ele era um cara, segundo Laurentino, que gostava de tomar decisões, gostava de liderar, era um cara que era muito ativo, gostava de andar a cavalo. É completamente diferente a imagem passada de um e a imagem passada de outro. Claro que tem algumas ressalvas também a Dom Pedro, por exemplo, segundo Laurentino, ele não era um cara muito próximo das leituras, do estudo, então ele era um rei muito mais firme, aliás, um imperador muito mais firme, muito mais líder, no entanto, menos intelectual, menos inteligente, por assim dizer. Mas ainda assim, muito impactante, de fato. Então ele vai falar sobre as características do Dom Pedro, seus gostos pessoais, seus muitos casos que ocorreram. E vai falar também sobre o momento onde a Leopoldina acaba falecendo. E Dom
Pedro ele teria que se casar novamente. E para se casar, o ideal é que ele se casasse com uma princesa europeia. Então ele teria que abandonar seu relacionamento com Domitila, que aparentemente ele gostava dela. E ele consegue sim cortar os laços com a Domitila, ele consegue sim escolher uma nova esposa, a Amélia. Ela vem para o Brasil, eles se casam. E nesse relacionamento, segundo Laurentino Gomes, Dom Pedro foi bem menos infiel. Houve sim ali talvez uma traição ou outra, talvez que nem seja conhecida de nós, mas houve uma principal já no finalzinho da vida de Dom Pedro, quando ele retorna a Portugal. Ali naquele momento ele acaba ficando um bom tempo longe da Amélia e ele acaba tendo um filho bastardo nesse relacionamento dele, certo? Então vamos lá. Por que então que Dom Pedro retornou a Portugal se ele tinha, como eu disse antes, sido o personagem principal da independência do Brasil? Ele já era imperador aqui, para que voltar para Portugal? Porque Dom João VI ele acaba morrendo em 1826, então o trono de Portugal fica vago. E à época, Portugal era uma grande nação. O Brasil estava se construindo como nação. Para Dom Pedro era muito mais viável ter a coroa de Portugal, lhe daria mais prestígio do que a do Brasil à época. Por isso ele começa a ficar meio tentado a ir. No entanto, a primeira estratégia de Dom Pedro não é ir. Ele coloca sua filha, Maria da Glória, para ficar no trono de Portugal. E ele continua no trono do Brasil. No entanto, Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro e também filho de Dom João VI, em 1828 ele retorna de Viena, ele tira a Maria da Glória do trono e ele assume o trono, inclusive com direito a ter assumido o trono de forma retroativa. Então, de 1826, ele já se considerou o rei de Portugal desde 1826, data da morte de seu pai, até o período que ele perdurou no poder, que foi 1831, 1832 mais ou menos. E diante dessa situação toda, aí sim, Dom Pedro olhou e falou: poxa, eu vou ter que sair do Brasil e eu vou ter que ir para Portugal para devolver o trono à minha filha. Eu vou precisar fazer isso. Eu vou deixar Dom Pedro, que será o Dom Pedro II aqui no Brasil. Ele é pequenininho, ele é novinho, mas vamos cuidar dele. Para falar a verdade, pessoal, dentro desse livro, o Laurentino ele não fala muito sobre Dom Pedro II. Não fala basicamente nada. Então, mas ele deixa aqui, ele vai para Portugal, certo? Antes de ir para Portugal, ele precisa de apoio militar, então ele passa na França e passa na Inglaterra, busca um pouco de apoio militar, consegue. Aí ele vai para Portugal para tomar o trono novamente. Em 1832 ocorre um conflito armado entre eles, onde Dom Pedro consegue sair vencedor, fica durante um tempo ali governando, mas só para fazer uma transição para entregar o trono à sua filha. E por fim, no dia 24 de 9 de 1834, Dom Pedro ele falece, ele morre, ele perde sua vida nos braços de Amélia, inclusive segundo Laurentino Gomes, vítima de uma tuberculose que acaba tirando a vida do imperador brasileiro, que na época já não era mais imperador, porque ele havia abdicado do trono para poder ir para Portugal. Então, pessoal, esses são os acontecimentos, ou melhor, esses são alguns dos acontecimentos narrados dentro do livro. O livro muito legal, muito gostoso, e aí vamos a algumas ressalvas. Porque o que acontece? Dentro da academia, dentro dos historiadores, o Laurentino Gomes ele é muito criticado por trazer algumas inverdades dentro do seu texto. Eu não vou afirmar que ele traz inverdades. No entanto, o que eu preciso trazer aqui, e isso é muito perceptível, é que algumas informações são sim muito questionáveis, e outra coisa também é que algumas informações, por exemplo, para vocês entenderem, quando nós tratamos de nobreza, de reis, de príncipes, é natural que a história descreva ele com atitudes grandiosas. Então, por exemplo, o quadro do Pedro Américo descreve Dom Pedro numa situação maravilhosa. Quando vai falar de uma guerra, ela vai dar números muito maiores para Dom Pedro do que para a pessoa que é rival. Por quê? Porque o vencedor que escreveu a história. Então ele dá as cartas, ele escreve como ele quer. Um historiador nos nossos dias que pega uma fonte dessa época, o que ele faz? Ele olha para essa fonte, ele questiona essa fonte. E ele se pergunta, será que isso faz sentido
Por exemplo, os números que o Laurentino Gomes ele dá sobre o conflito armado contra o seu irmão Dom Miguel em Portugal. É uma discrepância muito grande. Eu não consigo perceber como pode ser possível uma diferença de mortes tão grandes. Mas o Laurentino traz dentro do livro. Um historiador, via de regra, ele vai olhar para esse conflito e ele vai se perguntar: poxa, não está estranho esse número? Então ele vai analisar, vai tentar balizar e chegar num número que será mais próximo da realidade. Porque possivelmente houve uma adulteração para engrandecer o rei da época, entendeu? E o Laurentino, por não ter essa veia de historiador, ele acaba por não fazer isso. E às vezes algumas informações ficam um pouco, talvez exageradas. Algumas outras informações ele entra em detalhes demais sobre a vida de Dom Pedro, por exemplo, falando sobre intimidades. Poxa, como ele conseguiu acesso a essas informações de fato? Ou seja, Laurentino ele tem um pouquinho de... Eu vou falar isso e não tem nenhuma maldade nisso, tá, pessoal? Ele tem um pouquinho de fofoqueiro, de fifizento, sabe? Tipo, de ir comentando os boatos. Entendeu? Então, quando nós lemos esse tipo de livro, é bom tomar cuidado com algumas informações e é bom, em caso de dúvida, pesquisar para ver se todas elas conferem. Via de regra, por exemplo, para entender a história, para entender o que aconteceu, como de fato foi, é ótimo. É uma leitura simples, é uma leitura gostosa e que vai te entregar isso. Vai ter uma coisinha ou outra, talvez, que você tenha que filtrar, certo? Mas ainda assim, nada mal intencionado. Eu acredito que a maioria do que está aqui, com certeza, condiz com a realidade. No entanto, existem algumas informações, geralmente concernentes a números, a dados, que talvez devam ser questionadas, certo? Mas é isso, essa foi a resenha de hoje, uma resenha muito especial para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, um comentário, certo? Se inscrevam no canal. E é isso, um forte abraço.